Aqui eu trago mais uma palavra revelada para você da parte de Deus. E desta vez estou falando da transfiguração de Jesus. Eu acredito que você já ouviu falar da transfiguração de Jesus. E se você realmente quer saber o que significa a transfiguração de Jesus, fique comigo até o final deste vídeo e compartilhe também para que mais pessoas venham a ter esse conhecimento da palavra. Pois bem, então vamos lá para que nós podemos explicar a este texto a transfiguração de Jesus. Para isso nós vamos fazer aqui uma leitura que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos ler, e se você tem uma Bíblia em casa aí, você pode ficar à vontade também se quiser acompanhar a leitura, isso é muito bom. Vamos ler aqui, que se encontra aqui em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz da seguinte maneira: E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estamos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Pois é, meus amados, muito bem, é uma passagem da Bíblia que é muito maravilhosa, onde Jesus Cristo chamou a Pedro, Tiago e a João e levou ao monte, aonde ali, naquele local, Jesus se transfigurou, assim mostrando a sua glória, o seu poder ali para Pedro, Tiago e João. Mas será que por que Jesus só chamou os 3? Só chamou Pedro, Tiago e João? Será, você já se perguntou por que Jesus Cristo ele chamou só esses 3 homens? Por que não chamou mais? Porque, amados, isso é simbólico. Eu vou falar para você o que representa exatamente esses 6 personagens, né? Que são 3 na terra e 3 no céu. Aonde a palavra do Senhor vai nos dizer que são 3 que testificam no céu e 3 que testificam na terra. Exatamente foi por isso que Jesus chamou somente os 3. Ou seja, Pedro, Tiago e João, aqui simbolizando, né, os 3 que testificam ou testemunham na terra. E Elias, Moisés e o próprio Jesus Cristo também testificando ao céu. Ou seja, ele estava representando os 3 que testificam no céu. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, na primeira carta do apóstolo João, né? Capítulo 5 e versículo 7 e 8 vai nos dizer: Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Então, é exatamente isto que Pedro, Tiago e João representavam. São os 3 que testificam na terra. E quando nós vimos Jesus, Elias e Moisés, está representando os 3 que testificam nos céus. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou o Pai, a Palavra, que é o Filho, né? Ou o Espírito Santo. Então é exatamente isto que essa transfiguração está simbolizando. Ao mesmo tempo que Jesus está mostrando o seu poder, a sua glória, a sua majestade, também é simbólico dessas 3 coisas que testificam nos céus. E Pedro, Tiago e João são os 3 que testificam na terra, ou seja, o Espírito, a água e o sangue. Então é isso. E nós podemos ver ainda mais, né, o próprio Pedro testemunhando a respeito disso também, lá na sua carta, né, que é a 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16 ao 18. Vamos dar uma lida lá, só para nós ver como o apóstolo Pedro está falando lá. Se você tem a Bíblia, pode ficar à vontade, você pode acompanhar. Né? 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16.
Em diante diz assim, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade quanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então isso daqui Pedro está testemunhando a respeito daquela transfiguração o qual ele viu, né? Então nós sabemos muito bem, o apóstolo João também já escreveu falando a respeito disso. Agora Pedro também já escreveu falando a respeito disso. E agora também nós vamos ver Tiago testemunhando a respeito disso, né? Então isso aqui são só mistério aonde a gente estuda e possa chegar a uma conclusão do que os três que foram lá, os três falaram a respeito disso, né? É claro que não está bem explicadinho, versículo após versículo, mas assim que a gente consegue chegar, né, e se aproximar e falar a respeito desta transfiguração. Os três que lá foram até Jesus ver Jesus se transfigurando, isso comprova também que esses três aqui falaram exatamente a respeito disso. Em Tiago, né, nós podemos ver Tiago capítulo 5 e o versículo 17 e o versículo 18. Vamos lá ver o que Tiago está falando a respeito de Elias. Capítulo 5, versículo 16, o versículo 17 e o versículo 18 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então aqui também Tiago falando a respeito de Elias. Então, isso aí, amados, nós ajuntamos esses textos todos, é uma comprovação daquilo ali que foi visto na transfiguração de Jesus. Ou seja, a transfiguração de Jesus. Além de Jesus estar ali se manifestando o seu poder e a sua glória, assim aumentando mais a fé dos apóstolos, assim também é simbólico as três personagens que testifica no céu, ou seja, Pai, né, Deus Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra são três também que testifica, sendo o Espírito, a água e o sangue. Então é isso aí, eu espero que eu ajudei aí a você a entender a este texto, né? Então, até o próximo e Deus abençoe todos. Fico todos na paz do Senhor Jesus.